Oi pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro workshop de costura. Eu fui convidada a dar esse workshop para vocês, mostrando passo a passo desse modelo que está aparecendo na tela. Como que vai funcionar? Vão ser 3 dias, às 19h19, onde vou mostrar o passo a passo do corte à costura. Quem se inscreveu no workshop recebeu o molde por e-mail. Se por acaso tu não te inscreveu, aqui abaixo do vídeo tem o link para se inscrever e receber o molde digital em PDF. Eu vou fazer o tamanho P aqui, mas vocês vão receber o molde do PP ao Extra G. Então, escolham o que cada um quer fazer. Esse molde é no mesmo formato dos moldes enviados na assinatura. A única diferença é que eu deixei o espaço do passo a passo, a sequência operacional, para vocês completarem junto comigo. Lembrando que esse vídeo é gravado, mas tanto eu quanto a Maísa estamos aqui do lado respondendo ao vivo todas as dúvidas de vocês. Então, podem perguntar que estamos prontas para tirar todas as dúvidas de vocês. Hoje nós vamos começar com a montagem da peça. Ontem nós fizemos o corte e a preparação e hoje e amanhã vamos fazer a parte da costura e acabamentos. Lembrando que esse vídeo é gravado, mas tanto eu quanto a Maísa estamos aqui do lado prontas para responder as perguntas de vocês. Então fiquem à vontade para mandar todas as dúvidas que nós vamos respondendo. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos começar montando a parte de cima dessa peça, a parte da blusa. Então eu já separei aqui frente central e frente lateral, costas centrais e costas laterais. E nós vamos começar por aqui. Então, começando pela frente. Deixa eu tirar aqui os moldezinhos, deixar aqui do lado. Nós vamos unir agora laterais com o centro da frente. Então, vou posicionar a lateral da frente sobre o centro da frente. Eu já vou deixar certinha a outra parte também aqui, montadinho aqui do ladinho para a próxima costura. Então, eu vou posicionar e vou marcar pique com pique. Uma dica que eu dou, eu costumo trabalhar da seguinte maneira: eu alfineto a parte de cima da peça bem certinha e a parte de baixo. Então, eu deixo essas duas alfinetadas. Eu deixo a parte onde tem uma curva, que no caso é a lateral da frente, virada para baixo, porque normalmente o lado que tem curva ele costuma trabalhar. Então, deixo ele viradinho para baixo. Então, aqui eu vou alfinetando e chegando aqui na parte curva, lembrem que tem os piques, então, coloquem pique com pique e distribuam com a ajuda da mão de vocês esse tecido. E vão alfinetando. Qualquer coisa, a parte que vocês alfinetaram, vocês podem soltar e ir arrumando ela, tá? Deixem o tecido bem certinho um sobre o outro, tá? Não deixem sobrar em um dos lados, senão vai dar diferença no tamanho da peça. Então, depois que vocês alfinetaram toda essa parte que será costurada, nós vamos para a máquina, vamos colocar essa peça aqui na máquina e vamos costurar. Outra dica que eu dou para vocês é deixar, então, essa parte aqui, que é a lateral da frente, que tem curva, né, a curva do busto, para baixo na máquina também. Por quê? Porque tem uns dentinhos ali na máquina que normalmente ela dá uma segurada no tecido. Então, como ela tá com essa curva, ela dá um pouquinho dessa sobra para fazer bem certinho o desenho do nosso corpo, deixem na parte de baixo na máquina, que os dentes da máquina vão dar uma seguradinha, certo? Eu costumo ir retirando os alfinetes conforme eu vou costurando, mas se vocês não quiserem retirar os alfinetes e forem costurando sobre eles, não tem problema, tá? Eu prefiro retirar quando eu chego pertinho, mas vocês podem costurar sobre eles. Então, vocês vão fazendo essa costura simples, né? A chamada de costura simples.
Muito bem, então depois de costurar essas partes da frente, agora nós vamos costurar a parte das costas. Vocês devem ter reparado que nessa parte da frente, parece que o tecido deu uma seguradinha por conta da curva do busto e também porque o tecido foi cortado no sentido contrário um do outro, né? O centro da frente foi cortado no sentido do fio e a lateral no contrafio. Mas fiquem tranquilos que isso depois, quando nós vamos passar ferro, o tecido vai se ajeitar, não tem problema, tá? Antes de nós passarmos ferro, vamos costurar a parte das costas para depois aproveitar e passar tudo junto. Então aqui já estou com a parte das costas, centro das costas e laterais. O centro é inteiro, né? Então nós vamos posicionar a lateral aqui de um dos lados e vamos alfinetar, mesmo processo que a gente fez na parte da frente. Deixa eu colocar aqui essa pro ladinho enquanto a gente alfineta aqui. Então, também eu começo aqui pela parte de cima. Depois aqui, alfineto a parte de baixo. Agora eu vou alfinetar o pique, pique com pique. Muito bem, então depois de alfinetada, agora nós vamos costurar, tá? Mesma coisa, eu deixo a parte do centro das costas que é um pouquinho mais reto pro lado de cima na máquina, mas as costas, como a gente não tem tanta curvatura, então é mais tranquilo. Mas mesmo assim eu vou manter a parte do centro das costas para cima na minha máquina. Então, depois de costurar dessa parte, eu vou alfinetar o outro lado e vou repetir o processo. Muito bem. Depois de passada a costura, então, nessas partes, agora sim nós vamos para o ferro e nós vamos abrir essas costuras. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos tombar todo o excesso para um dos lados, tá? Na frente, eu tô aqui com o centro da frente, né? Que agora o centro da frente e laterais formaram um só. Eu costumo tombar esses para o lado do centro do tecido, tá? O centro da frente. Então, eu passo essa costura toda tombada para o centro, em direção ao centro da frente. Por quê? Por conta da curva do busto, tá? Ela se acomoda melhor dessa maneira. Então, passei. Aqui é o meu direito da peça. Olha só como a costura ajeitou aquela sobrinha, aquela curva que eu tinha comentado com vocês. Já vou aproveitar e vou dar uma passadinha em todo o tecido. E vou repetir o processo agora no outro lado. Pronto, as frentes estão passadas, agora eu vou passar a parte das costas. A parte das costas, nós podemos tombar esse excesso aqui de tecido para o lado de fora, em direção à lateral da peça. Muito bem, agora que nós já passamos essas costuras aqui na reta, nós vamos fazer um acabamento. Eu vou fazer na máquina de costura overlock. Quem não tiver a over em casa, pode colocar um viés. Quem tiver a máquina de costura doméstica pode fazer um acabamentozinho na máquina de costura doméstica. Enfim, trabalhem com o que vocês têm em casa. Como eu falei, então, eu vou passar aqui na over e como nós já tombamos as margens de costura todas para um lado, eu vou pegar e vou passar um acabamentozinho pegando as duas margens juntas, tá? E cuidando para não pegar a costura que foi feita na máquina reta, tá? É só uma costura de acabamento mesmo. Então, passei na over, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Então é isso, tá? Até deixei com uma linha de cor diferente para vocês verem, conseguir visualizar melhor. Então só fica com um acabamentozinho, respeitando a costura que foi feita anteriormente na máquina de costura reta. Então já fiz aqui a parte da frente, agora eu vou fazer na parte das costas. Muito bem, então depois de fazer o acabamento na over, nós voltamos para a máquina reta e nós vamos unir os ombros. Então aqui nas costuras dos ombros, deixa eu só cortar.
nós vamos colocar costura com costura. Lembrando que a gente virou uma para cada lado, né? Então, uma vai ficar virada para dentro e a outra vai ficar virada para o lado de fora. Então, nós vamos unir aqui, costura com costura e vamos alfinetar. Então, depois de alfinetado, vocês vão dar uma conferida se tá bem certinho uma costura com a outra. E aí sim, agora nós vamos costurar. Então aqui, tira o alfinete só quando chegar ali na costura. Ficou com um pouquinho menos aqui de 1 centímetro, eu vou refazer essa costura, tá? Até aqui, ok? Aí aqui vou pegar um pouquinho mais de margem. Pronto. Vamos ver. Bem certinho, olha, as costuras encontradas. No caso, nós temos 4 costuras encontradas aqui. É muito importante que elas fiquem bem encontradas, tá? Porque faz toda a diferença no acabamento da peça de vocês. Então, agora eu vou costurar o outro ombro. Posicionar aqui. Ah, e essa parte que a gente posicionou antes no ferro, uma costura virada, uma para cada lado, fica melhor também agora quando a gente faz essa união, porque ela não fica grosseira, né? Já que fica uma tombada para um lado e outra para o outro. Fica com um acabamento melhor. Vamos conferir. Isso aí. Então, se por acaso a de vocês não ficar exatamente, desmancha a costura e refaz, não tem problema, tá? Pode refazer quantas vezes for necessário. Então, depois que a gente fez essa costura aqui na reta, nós vamos voltar para o overlock, ou vocês vão fazer o acabamento de acordo com o que vocês fizeram anteriormente, tá? No meu caso foi na overlock, então agora eu vou voltar para a máquina de overlock e vou fazer um acabamento aqui nos ombros. Muito bem, então voltei, já fiz o acabamento, não mostrei aqui para vocês porque repetiu o processo que eu já fiz antes, tá? Mas então agora, feito o acabamento, eu vou levar essa peça para o ferro novamente e vou tombar ela para um dos lados, tá? Eu normalmente tombo para o lado das costas, tá? Eu acho que o acabamento fica melhor, porque como fica essa sobrinha de tecido, sempre prefiro jogar ele para o lado das costas. Muito bem, então depois de passar essa costura no ferro, agora nós vamos fazer um pesponto aqui no ombro. Então vocês vão deixar o lado direito da peça virado para cima e vão arrumar manualmente, puxando bem o tecido, não esticando, mas dando uma puxadinha nele, ajeitando. Nós vamos passar uma costura sobre essa sobra, sobre a margem, certo? Eu vou deixar ela em torno de uns 2 milímetros longe da costura, tá? Ela fica, na verdade, bem pertinho. Ah, me perguntaram se eu dou curso de costura. Sim, gente, eu e a Maísa, a gente está preparando um material bem legal para vocês de curso de costura, mas amanhã a gente fala melhor sobre esse assunto. Muito bem, pessoal, agora nós vamos pegar a parte do abotoamento, tá? Que é aquela que a gente colou entre tela, isso a gente viu na aula de ontem. Então, vocês vão pegar um deles, por enquanto, vão dobrar no meio e nós vamos fazer uma costura fechando uma das pontas desse abotoamento, tá? Então, vou dobrar ao meio e vou passar uma costura deixando 1 centímetro de margem. Vou cortar aqui, vou dar um piquezinho no tecido, vou cortar esse excesso, porque depois quando nós formos virar, eu tenho que estar com essa pontinha aqui.
bem certinho. Então, olha, ficou ok. Vou repetir esse processo agora no meu outro abotoamento. Então, depois de fazer esses dois cantinhos aqui do abotoamento, nós vamos deixar ele de ladinho que daqui a pouco nós vamos utilizar. E agora nós vamos pegar o viés, aquele que a gente passou, também a gente viu isso ontem, né? Ontem à noite. Então agora nós vamos colocar esse viés no decote da nossa parte de cima da peça. Então vocês vão pegar o viés e vocês vão posicionar o direito do viés sobre o direito da peça. E nós vamos alfinetar uma dessas partezinhas aqui que a gente virou antes, lembra? Antes, no caso, ontem, aquele 1 centímetrozinho. Então, um desses lados aqui nós vamos posicionar sobre a peça e nós vamos alfinetar. Nós vamos alfinetar todo o contorno do decote, tá? Ele tem um pique no centro das costas da peça e tem um pique no viés também. Esses piques, eles devem casar. Cuidado para não esticar o viés, porque como ele cede, né, ele é muito fácil da gente dar uma puxadinha a mais. Então, vão acomodando bem o tecido. Por isso que é importante alfinetar todo o contorno, ao invés de só costurar aqui, alfinetar o início e continuar costurando. Para dar problema é bem fácil. Então, vamos alfinetar todo o contorno. Olha, já alfinetei aqui pique com pique, casou bem direitinho. Vou só dar uma arrumadinha aqui no ombro, que criou uma ruguinha aqui no meu viés, mas era até do alfinete. Muito bem, então depois de alfinetado todo o contorno do decote, nós vamos passar uma costura. Nós vamos deixar o viés virado para baixo na máquina, também para ele não ceder, certo? Muito bem, então depois de passar essa primeira costura, agora nós vamos virar, vamos tombar esse viés para fazer o acabamento. Então, estou aqui com a minha peça do avesso, vou ajeitar aqui a margem de costura, não a sobra, né? E vou tombar toda ela pro interno da peça, pro avesso. Aqui no ombro tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Alfinetar bem o tecido, olhar como tá no lado direito, porque às vezes ele dá uma torcidinha. Então aqui requer um pouquinho mais de cuidado. Muito bem, depois de alfinetado todo o contorno do viés, agora nós vamos passar uma segunda costura. Nós vamos passar essa costura bem aqui na bordinha do viés, fazendo todo o acabamento do contorno no decote. Esse viés, ele vai ficar aparecendo apenas no interno da peça. Na parte de fora vai ficar apenas aparecendo a costura. A dica que eu dou para vocês aqui é vocês irem costurando e dando uma espiadinha no lado direito, porque é muito fácil de torcer. Como o decote ele é bem curvo, né? Ele faz todo, o viés segue todo o contorno dele, então é bem fácil de dar uma torcidinha. Então, se acontecer isso, o ideal é tirar a peça da máquina, desmanchar esse pedaço e refazer, recomeçar. Posso, Bruno? Muito bem, pessoal. Terminei a costura aqui do viés, tá? Quem ficou com alguma dúvida, se achou que deu uma repuxadinha, passa ferro, dá uma passadinha, vê se o ferro ajeita. Se por acaso não ajeitar, o melhor é já desmanchar esse pedaço e refazer, tá? Não seguir adiante, já deixar essa partezinha aqui bem certa, bem certinha, bem bonita. Lembrem de seguir a gente no Instagram, tá? E também
Postem os projetos de vocês e marquem a gente, marquem a página da Moldes Roupas pra gente repostar, pra gente ver como que tá ficando cada projeto, cada peça. A gente vai adorar acompanhar o trabalho de vocês, tá bom? Não esqueçam! Então, depois de feita essa costura do viés, nós vamos pegar a parte do abotoamento, onde a gente fez o acabamento superior anteriormente. E agora nós vamos posicionar ele aqui, vamos unir direito com direito. Essa partezinha aqui do acabamento que a gente fez antes tem que casar bem direitinho com essa parte aqui do decote onde a gente colocou o viés. Nós vamos alfinetar. É bem importante que vocês iniciem aqui por cima, tá? Porque essa parte tem que estar bem certinha. Aqui é onde aparece, né, o decote da frente, ele chama bastante atenção. É bem importante que ele esteja bem certinho. Daí vocês podem virar aqui com 1 centímetro de margem, de ver se ficou certinho, se não tirou o alfinete, reposiciona. Depois que ele estiver bem posicionado, nós vamos alfinetar até o final. Então agora sim, eu vou iniciar a costura por baixo, por quê? Porque vai ser mais fácil de eu chegar até bem pertinho aqui onde a gente fez o acabamento, tá? Se eu começar por cima vai ficar um pouquinho chatinho de chegar próximo à margem de costura. Olha, ficou bem encontradinho. Agora nós vamos fazer o acabamento, tá? Nós vamos deixar esse acabamento, vamos deixar esse abotoamento limpo. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos jogar esse excesso de tecido pra dentro do abotoamento, tá? Cobrindo. Deixa eu só cortar essa linhazinha aqui. Cobrindo essa costura, tá? Então, bem ali onde tem a costura, nós vamos virar 1 centímetro do abotoamento e nós vamos colocar, posicionar sobre a costura. Aqui vocês podem ajudar com a ponta da tesoura ou até mesmo do alfinete para que esse excesso de tecido fique bem jogado para dentro mesmo, que ele não fique aparecendo. E aí nós vamos alfinetar. Vamos ver o direito, como é que ficou, se tá bem bonito, bem direitinho. E vamos terminar de alfinetar até lá embaixo. Muito bem, ele está todo alfinetado. Agora nós vamos fechar esse acabamento. Então, nós temos 2 opções. Nós podemos fechar manualmente, né, com pontinho invisível, e nós podemos fechar na máquina. Na máquina, a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Para que essa costura, ela fique bem reta, porque ela vai ficar aparecendo no lado direito. Então, uma dica que eu dou para vocês é a gente fazer um alinhavo exatamente onde a gente quer que fique a costura na máquina, tá? Então, deixa eu pegar uma agulha de mão e nós vamos fazer esse alinhavo. Muito bem, peguei a agulha de mão. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos prender essa partezinha aqui que está alfinetada e quando vocês passarem essa agulha para o lado direito, ela tem que ficar bem próxima aqui a costura, o mais escondido possível, porque nós vamos passar a costura na máquina sobre essa costura aqui, sobre esse alinhavo que a gente vai fazer, certo? Então, qualquer coisa, vocês podem puxar um pouquinho mais aqui a vista que eu digo é essa parte do abotoamento, tá? Podem cobrir, esconder a costura que foi feita anteriormente, tá? Mas um pouquinho só. Olha, o alfinete já ficou bem próximo à costura, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas eu vou passar aqui com uma linha de outra cor para ficar bem visível. Eu vou deixar o direito para cima, porque daí eu consigo me guiar. Consigo ver bem onde vai ficar esse alinhavo. Deixa eu só colocar esse alfinete para cá, que ele está me atrapalhando um pouco, mas eu tenho que deixar ele preso. Então, olha só, eu pego tudo.
eu tenho que pegar essa partezinha aqui do abotoamento e essa partezinha aqui, que no caso é o centro da frente da minha peça. Então, vocês conseguem ir se guiando pelo direito e pelo avesso. Esse alinhavo é uma linha guia, tá? Vocês não precisam se preocupar que ele fique esteticamente bonito. Ele tem que ficar reto, mas é uma costura que depois vai cair fora, então não se prendam a isso. Agora nós vamos passar a costura na máquina. Quem quiser dar uma passadinha no ferro antes, tá? Para o tecido ficar bem sentadinho, pode passar. Inclusive fica melhor. Eu vou passar aqui também e volto pra gente passar a costura, tá? Muito bem, já passei ferro. Então agora eu vou passar uma costura. Eu vou deixar o direito do tecido, o direito da peça para cima na máquina, tá? Porque eu quero que o lado de fora, o externo, fique bem bonito. Então, vamos seguir o alinhavo e vai dar tudo certo. Eu vou só tirar esse nozinho aqui, só para ele não atrapalhar a minha costura. Mas o resto do alinhavo eu deixo. Vamos costurando e dando uma olhadinha. Se por acaso escapou, já desmancha e já recomeça a costura. Muito bem, esse daqui é o avesso. Eu vou tirar o alinhavo para vocês enxergarem melhor, mas ele ficou todo preso. Aqui em cima só que ficou um pedacinho fora, mas eu vou fechar até manualmente. Porque essa parte aqui, como ela é mais grossa, né, que tem bastante excesso de costura, acaba empurrando, quando tu vai costurar, o pezinho acaba empurrando um pouquinho pro lado, então é bem normal acontecer isso. Eu vou fechar essa partezinha aqui manualmente. Mas no restante, tudo certo. Eu vou tirar o alinhavo agora. Muito bem. Agora eu tirei o alinhavo. Eu vou fechar manualmente aquela partezinha ali em cima, onde deu uma escapadinha. Então, pessoal, fiz um nozinho aqui, tá? Tô trabalhando com a linha dupla. Eu vou esconder esse nozinho aqui dentro dessa vista, desse abotoamento. Então, escondi o nó, eu vou dar um pontinho pegando apenas a parte interna, tá? Vou pegar sobre a costura que a gente fez anteriormente. E eu vou pegar um pouquinho ali na vista, ali no abotoamento. E vou repetir esse processo. Uma passadinha na vista, uma passadinha próximo à costura. Vou reforçar um pouquinho aqui em cima. Vou voltar. E vou fazer um nozinho. Um dos lados da vista está pronto, do abotoamento. Agora nós vamos repetir o processo do outro lado. Muito bem, pessoal. Então, agora já fechamos os dois lados do abotoamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos sobrepor um sobre o outro, tá? E nós vamos unir ele aqui embaixo. Então, vocês vão... Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui em cima, ele tem que estar bem certinho, né? Eu vou deixar um lado direito em cima, tá? Mas é meio pessoal isso, mas não tem uma regra que precisa ser o direito em cima ou o esquerdo. Podem fazer como vocês acharem melhor. Vou subir aqui mais um pouquinho. Então, sobrepus, alfinetei, e agora eu vou alfinetar até aqui embaixo.
E nós vamos agora passar uma costura aqui embaixo, pegando os dois, para prender. E vamos esconder a costura de baixo, tá? Prontinho, fechei. Então agora, pra gente não precisar colocar botões nessa peça, nós vamos fazer uma costura, tá? Vamos arrematar um pedacinho. Como ela tem um decote aberto, né, um decote V, quem quiser fechar até em cima, senão quem quiser fechar até uma partezinha e deixar o resto aberto, ou deixar uma parte aberta e depois colocar um botãozinho, pode ser até um botãozinho de pressão, tá? Eu vou fechar mais ou menos até, vou passar um pouquinho da metade. Deixa eu marcar aqui com um alfinete. Passar uma costura aqui na beiradinha. Quem quiser passar uma costura no meio, ao invés de ser aqui na beirada, também pode, tá? Prontinho. Então, fechei mais ou menos até a metade. Então, tem a opção de deixar ela aberta ou de fazer algum fechamento, colocar um botãozinho de pressão ou fazer uma casinha e um botão aparente também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, não hesitem em perguntar. Eu e a Maísa vamos respondendo vocês. Também comentem aqui se vocês estão gostando da aula e não esqueçam de mandar para as amigas para elas poderem participar também. E agora nós vamos colocar a manga nessa peça, então separem a manga, que é o próximo passo. Muito bem, pessoal, agora nós vamos colocar as mangas na peça. Então eu peguei aqui o meu par de mangas, eu dobrei no meio e vocês vão ver que tem o piquezinho aqui da cabeça da manga, né, que é o pique de encontro com o ombro. Então essa partezinha aqui, onde tem o pique, que ela fica mais pra frente, é a frente da minha manga, tá? Se vocês quiserem fazer um piquezinho aqui próximo à cava, próximo aqui ao início da cabeça da manga, para ficar mais fácil na hora da gente colocar agora na peça, tá? Fica fácil de identificar. Então, muito bem. Deixa eu abrir aqui a minha peça. Deixa eu pegar a minha manga que encaixa a frente aqui. Deixar o direito dessa minha peça aqui. Então, tô com o direito da minha manga pra cima e o direito da minha peça pra cima, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito. Joguei a minha manga pra lá, sobre a minha peça. Vou alfinetar o pique da cabeça da manga sobre a costura do ombro. Então, depois de alfinetar o ombro com o pique da cabeça da manga, nós vamos alfinetar todo o contorno da manga sobre a nossa cava, sobre a cava da peça, no caso. Então, depois de alfinetar todo o contorno da cabeça sobre a cava, nós vamos passar a costura. Eu sempre deixo a manga posicionada para baixo na máquina também, tá? Deixo a cava virada para cima. Vão posicionando bem o tecido conforme vocês vão costurando, porque como o tecido ele faz a curva, né? A peça faz a curva, é importante a gente ir acertando o tecido conforme vai costurando. Muito bem, feita essa costura, então, aqui, esse é o avesso da minha peça, esse é o direito, depois nós vamos passar ferro jogando a costura toda para um lado, vai ficar bem posicionada essa manga, vai fazer bem certinho o contorno do ombro. Agora nós vamos repetir o processo do outro lado. Pronto. Então, depois de feita as duas costuras, nós vamos fazer o acabamento. Agora eu vou fazer no overlock e vocês vão fazer conforme vocês fizeram os acabamentos anteriores. Muito bem, então depois de feito o acabamento na costura da cava, nós vamos alfinetar costura com costura, costura de encontro aqui da cava, né, embaixo na cava. Então, onde começa e termina a manga, nós vamos alfinetar costura com costura. Nesse caso, ambas as sobras ficam tombadas para o mesmo lado, tá?
E nós vamos passar uma costura aqui na reta, fechando a lateral da parte de cima da peça. Lateral e manga. E lateral de manga, no caso, né? Lateral de corpo e lateral de manga. Então, aqui vou iniciar a costura. Também é muito importante que essa costura aqui de baixo, que na verdade é onde fica embaixo no braço, né, que ela fique bem encontrada, que nem a costura que a gente fez aqui no ombro anteriormente. Ver se ficou bem encontrada. Muito bem, feita então essa costura, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, ficou bem encontrado, bem importante que a de vocês também fique bem encontrada. E agora nós vamos repetir esse processo do outro lado. Muito bem. Então, depois de feitas essas duas costuras, também agora nós vamos fazer um acabamento nessa costura aqui, ou overlock, ou enfim, o acabamento que vocês estão utilizando. Os que nós já iniciamos a costura anteriormente. Eu vou trabalhar com um dos lados, tá? Então, eu vou pegar o lado esquerdo e vou posicionar o meu bolso esquerdo sobre ele, tá? E eu vou deixar de ladinho o direito pra gente fazer depois. Então, o que eu quero que vocês façam primeiro? Eu quero que vocês peguem o bolso e esse cantinho aqui do molde que ele está cortado, ó, estou com o meu bolso direito para cima, certo? Eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês costurem este cantinho aqui de baixo. Então, olha só, vou repetir como eu posicionei ele. Aqui é o meu direito que está para cima, então vou colocar direito com direito, ponta com ponta. Nós vamos costurar este cantinho aqui, nós vamos passar uma costura aqui com 1 centímetro de margem. Deixa eu cortar aqui um pouquinho do excesso. Que nós vamos virar este cantinho aqui, prontinho. Aqui, ó, um cantinho ficou virado. Então, agora nós vamos repetir esse processo no outro bolso. Pronto, agora vou colocar o bolso direito lá, novamente junto com a parte da frente do short. Agora, ainda com os bolsos, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar este bolso aqui menor sobre este bolso maior. Então, eu vou posicionar ele direitinho aqui em cima. Um sobre o outro, aqui nas laterais eu vou alfinetar. Vou alfinetar ele aqui em cima também, na parte da cintura. E agora eu vou alfinetar todo o contorno dele. Cuidando para esse cantinho aqui que a gente deixou já passadinho, para que o tecido que fica embaixo não fique aparecendo, certo? Primeiramente, nós vamos prender esse bolso aqui em cima na parte da cintura e aqui na lateral, certo? Não precisa ter 1 centímetro de margem, pode ter meio apenas, que é só para prender.
Agora, nós vamos passar uma costura ao redor do contorno desse bolso menor, prendendo ele sobre o bolso maior. Essa costura vai ficar bem na beiradinha, tá? Do bolso menor. Se vocês quiserem colocar mais alfinetes, deixar ele bem preso, fiquem à vontade, tá? Cheguei aqui no cantinho, parei, levantei o pezinho e girei bem na bordinha. Depois essa partezinha aqui que parece que ele cedeu um pouquinho, tá? Porque o tecido tem elastano, então é normal isso acontecer. Quando a gente passar ferro, ela ameniza, tá? Então nós vamos repetir esse procedimento no outro bolso. Muito bem, pessoal. Depois de aplicado o bolso sobre o bolso fole, vocês podem ir lá no ferro e podem dar uma passadinha para esse tecido ficar bem assentado, tá? E quando vocês forem para o ferro, já aproveitem e façam o seguinte. Nessa partezinha aqui, nessas duas laterais, a lateral de dentro do bolso e a lateral de baixo, vocês vão virar 1 centímetro e vão passar ferro. Vocês vão deixar toda essa partezinha aqui, olha, toda ela com 1 centímetro, dobradinha no ferro, marcadinha, tá? Em ambos os bolsos. Depois disso, nós vamos pegar a frente do short e nós vamos posicionar esse bolso sobre a frente do short. Nós vamos começar então aqui pela lateral, tá? Eu encaixei bem certinho aqui a parte de cima e eu vou alfinetar. E eu encaixei bem certinho a lateral. E eu também vou alfinetar. Muito bem. Depois disso, nós vamos posicionar essa partezinha aqui que nós acabamos de passar do bolso fole, nós vamos dobrar ela e nós vamos posicionar de uma maneira que ela fique, que essa parte de cima, que foi a primeira que a gente passou lá na primeira aula, quando a gente fez as marcações do bolso, nós vamos fazer com que essa primeira marcação, quando dobrada, ela caia sobre essa segunda marcação que a gente acabou de fazer agora, tá? E nós vamos alfinetar, mas nós vamos alfinetar apenas a parte de baixo, apenas dessa marcação que a gente acabou de fazer, certo? A marcação de cima fica solta. Vamos alfinetar até o canto, até aquela costura em diagonal que a gente fez. E agora nós vamos alfinetar essa parte aqui, a lateral. Com a mesma lógica, tá? Com que essa dobra de cima caia sobre a de baixo. É muito importante que esse canto fique bem posicionado, bem ajeitado, para que não crie nenhuma prega quando a gente for costurar, tá? Então, posicionei bem certinho aqui o canto e agora eu vou reposicionar o restante, tá? Porque é muito importante que o canto fique bem certinho. Então, agora eu vou distribuir esse excesso de tecido que se formou ali, vou redistribuir ele. Claro que tem que cuidar para esse bolso não entortar, né? Não dá uma puxada para que o tecido se ajeite entortando o bolso, mas ele tem que ficar bem distribuído. Então, depois de alfinetado, nós vamos passar uma costura todo ao redor desse contorno, tá? Bem na beiradinha. Ah, antes de passar essa costura ao redor do contorno, a gente vai prender o bolso aqui em cima e aqui nas laterais, deixar ele bem preso. Então, primeiro passo, fazer isso. Então, depois de prender nas laterais e na parte de cima, agora nós vamos contornar este bolso prendendo ele.
Muito bem, pessoal, terminei de costurar então um dos lados. Eu alfinetei aqui em cima agora, onde o bolso cai certinho, essa parte aqui, né, dessa sobreposição. E antes de eu fazer essa costura aqui para terminar de prender, eu vou pro ferro e eu vou dar uma passadinha nele para ele pro tecido assentar bem, tá? Muito bem, então depois de passar do ferro, agora sim eu vou terminar de prender aqui em cima. E agora eu vou repetir essa operação no outro lado. Muito bem, pessoal, depois que vocês terminarem de costurar os bolsos, tá? E passar, esse daqui eu ainda não passei, tem que dar uma passadinha. Nós vamos pegar a parte das costas e nós vamos unir lateral da frente com lateral das costas, tá? Então, eu vou abrir aqui, vou posicionar direito e esquerdo. E nós vamos alfinetar as laterais, lateral da frente com lateral das costas. Estou aqui então com lateral da frente esquerda, lateral das costas esquerda, direito com direito do tecido, pique com pique, o pique de bainha. Agora nós vamos costurar. Então depois de costurado, frente com costas, nós vamos repetir esse processo no outro lado. Muito bem. Então, depois de unida, frente com costas, agora nós vamos unir a parte dos ganchos. Então, nós vamos posicionar frente com frente, costas com costas. E nós vamos unir a parte dos ganchos. Vou começar aqui pelo gancho da frente e vou alfinetar. Agora a parte das costas. Vou alfinetar também. E vamos costurar. Muito bem. Costurado, agora vamos virar pro direito. E agora nós vamos fechar as entrepernas. Antes de fechar as entrepernas, o ideal é que a gente faça o acabamento aqui na parte que a gente já costurou, que foi as laterais, né? Frente e costas e a parte dos ganchos. Então, depois de fazer o acabamento, a gente vai fechar as entrepernas. Então, agora, pessoal, nós vamos fechar o entrepernas, tá? Então, nós vamos posicionar costura com costura. Tem que ficar bem encontrada, tá? Que nem as costuras que a gente já fez antes. Aqui vocês podem tombar uma para cada lado, uma sobra para cada lado para não ficar muito grosso quando vocês forem costurar. Aí terminem de alfinetar aqui a entrepernas. Eu fechei primeiro o gancho e por último entrepernas, mas também pode fechar primeiro entrepernas, frente e costas, né? Separado frente e costas. E por último fechar o gancho. Tem essa opção também, pode ser feito dessas duas formas. Pique com pique. Muito bem. Então, fazer o acabamento também nessa costura. E depois virar ela pro direito. Estamos com o nosso short montado, frente e costas.
Muito bem, pessoal. Para amanhã, então, vai ficar faltando a montagem final da nossa peça e os acabamentos. Então, não se esqueçam, amanhã, 19 horas e 19 minutos, nos encontramos aqui novamente para finalizar a nossa peça, certo? Um beijo e até amanhã!